E aí, rapaziada da energia solar off-grid, vou fazer a substituição desses terminais que estou utilizando. Eles estão gerando aquecimento quando se consome uma certa potência aí, geralmente acima de 1000, 1200, 1300. Eu pretendo utilizar aqui uns 1500, né? Esse inversor é de 3000, uns 2000 ele suporta, mas para usar toda essa potência tem que ter bateria, painéis, controlador, né? Todo o conjunto tem que estar ok para assim usufruir o mesmo, né? E atualmente o máximo que eu uso aí é uma frigideira grande e uma airfryer que chega no máximo 1250. Eu até conseguiria utilizar em conjunto com a casa, né? Mas devido a uma resistência que eu tô tendo nesses terminais e nesse disjuntor, que é apropriado DC de 125, né? Anteriormente eu utilizava o disjuntor positivo e negativo, né? Para proteger o inversor, mas como eu vi que ele estava aquecendo, eu estou utilizando o positivo em paralelo e mesmo assim tende a aquecer utilizando aí cerca de 1300 watts, né? Nesse momento eu estou utilizando um fogão elétrico de 1000, a panela de pressão também é 1000, né? Mas a airfryer e a frigideira grande eu ligo individual, e geralmente quando eu ligo essa panela ou a frigideira de 1000, eu desligo a geladeira, né? Porque se ela der um pico, o inversor até suporta, porém eu não tenho bateria e capacitor suficiente, né, para suportar também esse pico, e havendo essa resistência, né, mediante esse aquecimento, pior ainda, né? E eu tentei estanhar o fio, botei também mais fios aqui dentro, né? Enrolei por fora, apertei o do meio por dentro, coloquei o disjuntor em paralelo e mesmo assim está havendo esse aquecimento aqui, ó. O consumo aqui do inversor cerca de 50 e pouco, 60 amperes, já começa a aquecer, né? Então fazendo assim eu estou limitando, né, o máximo nesse momento de 1300. Aí vou colocar esses terminais, pretendo utilizar 3 fusíveis de 60 ou ligar o fio direto, né? Mas se houver um curto vai estourar tudo, né? Até ser eliminado esse curto, né? Mas pelo que eu vi, essa questão de disjuntor, né, tende a aquecer, né? E olha que aqui esses meus aqui também estão em paralelo, ó. E esse aqui é de 100, esse controlador é de 60, e geralmente ele trabalha aí na faixa de 50, né? 50 e pouco. E mesmo assim esse disjuntor apropriado DC tende a esquentar, né? E aqui nesse barramento eu apertei bem, né? Joguei fios de 10 também, unindo aqui direto, entrando por baixo e aqui por cima, né? Aqui aparentemente está ok, mas onde está havendo aquecimento é nos disjuntores DC, tanto do controlador quanto do inversor, né? E aqui, depois que eu liguei em paralelo, amenizou bastante, mas agora o que está pegando é essa situação aqui, né? Eu não gostei muito desses terminais porque eles não são cobre, né? A princípio é um latão, né? E com o tempo ele tende a ficar mais escuro, o contato não fica 100%, né? E eu acho que isso aqui pode levar à queima do inversor, né? Ou danificar outro componente devido a esse aquecimento ou mau contato nesses conectores. Então pessoal, nesse momento eu estou utilizando um fogão elétrico de 1000 watts para 127 em conjunto com a casa. O consumo da casa nesse momento é cerca de 1 ponto alguma coisa, 1.5, ó. Ali está marcando 125, mas a tensão correta é 127, né? E aqui a produção mediante esse consumo, né? E quando a panela ligar agora, esse LED RGB sinaliza aqui, né, na saída individual, que eu estou utilizando em paralelo com a casa, né, que a panela ligou a resistência, né, e consequentemente o outro controlador entra para somar porque cai a tensão, né. E esse aqui é a tensão de um arranjo, do outro, né, esse aqui sobe mais, é porque hoje o sol não está pleno. Essa aqui é a corrente, né, 9 amperes nesse, né, e nesse outro aqui 43, né? E somando esses dois, ó, chega a essa corrente. Esses dois controladores têm um shunt alterado. Eu também alterei e subi a configuração acima do que é indicado na bateria, né? Nessas baterias aqui da Duracell, modelo 12TE 180, porque
mediante essas conexões, essa ligação e o tamanho de fio, aqui mostra-se uma coisa mesmo medindo com multímetro, né? Mas não chega na bateria. E se utilizar o inversor em paralelo, né, certamente isso descontrola. Então eu mudei essas configurações do controlador, né? Alterei essas ligações e agora, né, vou estar fazendo mais uma alteração nesses conectores. Então, pessoal, nesse momento a geladeira está ligada na saída independente. Lá tem outro sistema de transferência. O detector de corrente está sendo ignorado, só está fazendo essa sinalização por esses LEDs, né? Então a casa está ligada, a saída individual também está fazendo uso em paralelo. Nesse momento é a geladeira, e vou ligar aqui em paralelo com essa saída independente que não passa pelo contator, né? Essa panela de pressão de 1000 watts. Aqui é a temperatura ambiente, a temperatura na saída do inversor mediante esse consumo. Agora está mantendo a tensão de carga. Coloquei o multímetro com a sonda com fio aqui, ó. Aqui é a temperatura, está meio que coincidindo com esse aqui, né? Esse aqui está marcando bem próximo, né? Ali na saída. E vou ligar aqui, ó, a panela. E olha quanto é que vai consumir a panela, a casa, em conjunto com a geladeira. A panela ainda está armou, ó, 11,5 amperes na tensão AC, né? Ó, a tensão do banco de bateria desceu um pouco. Os dois controladores estão mandando essa corrente. A potência em watts é essa aqui, ó. Então está suprindo, né? Está tendo esse diferencial de potencial de tensão, né? Onde aqui segura e mantém o carregamento da bateria, né? E a temperatura aqui, ó, já subiu um pouco. Aqui eu tenho que calibrar esse termômetro para poder marcar no alumínio. E se eu não me engano é essa marcação aqui, né, que mede. Deixa eu botar aqui para graus, deixa eu ver aqui, ó. Ó quanto é que já tá aqui, ó, 42 graus. O negativo, ó, o negativo tá esquentando mais que no negativo da bateria, 41, né? Então tá aquecendo bastante. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui também. Ó, aqui já está 40 graus, ó. Vou tirar a sonda, botar aqui no vento, ó. Tá vendo? Tá diminuindo. Olha aqui nesse disjuntor aqui, ó. Ó, 45. Então, pessoal, aqui temperatura dos controladores nesse tempo aqui de teste. Se eu deixar, certamente ele vai subir um pouco a mais, né? Temperatura ambiente, temperatura na saída do inversor, né? A temperatura aqui no borne negativo do inversor. E olha aqui a temperatura do disjuntor ali, ó. Já está um pouco quente, né? Esse aqui está mais frio devido está fornecendo menos potência, né? Mas tanto um quanto o outro fornece a potência máxima, porque aqui eu faço oversize, né? Então, pessoal, esse aparelho, entre outros, não é 100% eficiente, né? Sempre vai consumir um pouco a mais e vai te entregar um pouco menos, né? Então, estou medindo aqui, ó, com o alicate amperímetro, o consumo nesse momento em AC, ó, 2,8, 2,9, estão bem aproximados. Vou ligar aqui a panela de pressão de 1000 watts em conjunto com a casa e a geladeira. Vai armar ali, né? Vai puxar cerca de 10,5 aqui, ó, na proteção eletrônica, 10,6. Olhem aqui no multímetro em AC, 10,5, né? E fazendo um cálculo, multiplicando essa corrente pela tensão, ó, 10,5 vezes 127, a tensão nominal, 1333 watts, dividido pela tensão nominal do banco de bateria, ou por essa tensão, né? Mas aqui vai variar sempre, né? Então vou dividir aqui pela tensão nominal também do banco de bateria, 55 amperes aqui na entrada, né? Às vezes dá um pouquinho a mais, um pouquinho menos, porque ali, se essa tensão variar aqui, né, ou no banco de bateria, isso aqui altera, ó, 56 amperes o inversor está consumindo. Olha aqui pelo cálculo. E os controladores sempre vai entregar um pouco a mais, né? Porque eles têm que suprir aqui o carregamento da bateria e a alimentação
do inversor, né? Então a princípio está coincidindo o cálculo, né? Mas se eu for usufruir a mais, né, certamente vai puxar mais aqui. Se descer a tensão nominal do banco de bateria, também muda aqui, né? Isso aqui fica mudando constantemente, né, conforme a tensão, né? E a EGS ela sempre equilibra mediante aqui a tensão da saída e a tensão do banco de bateria, né? E havendo esse aquecimento, pode haver um consumo a mais aqui, né? Os controladores vai ter que compensar, né? E evitando esse aquecimento, fazendo uma ligação mais correta, pode diminuir aqui um pouco o consumo, né? E não necessariamente vai ser 100% ou alguma parte, né, de desperdício ou perda do inversor. Pode ser também pelas conexões, tamanho do fio, entre outras situações. Então, pessoal, já estou aqui, ó, preparando o fio e os terminais. Enrolei um arame aqui para facilitar o encaixe do conector, mas eu vou colocar solda também, né? E depois clipar, e depois eu levo ao fogo ou maçarico, um ferro de solda bom, para poder assim estanhar com ele já clipado, né? Mas eu não tenho essa ferramenta, eu devo utilizar um alicate ou um martelo, ou talvez até o torno, né? Dependendo do torno também dá para apertar esses terminais, pelo menos esmagar, como esse outro anterior que eu utilizava e fiz, né? Só que esse aqui eu esmaguei com um martelo e um alicate, depois estanhei no fogo, ó. Uniu o fio, né, com o terminal, evitando assim mau contato, né? Então meu intuito é fazer o mesmo nesses fios. Aí eu estou montando um para o positivo e um para o negativo, ambos do mesmo tamanho, porém o meio aqui da série da bateria, né, eu devo utilizar 2 de 16. Nesse momento aqui, ó, tem 2 de 16 e 1 de 10, né? E o positivo aqui vai 2 de 16 e o negativo 1 de 35. E o ideal é ter tudo igual, mas aqui não está esquentando por causa dessa ligação, né? É realmente por causa dos terminais. Então, pessoal, aqui fiz uma das pontas. Estou utilizando o martelo mesmo, ó. Coloquei estanho aqui, coloquei um pouquinho dentro do terminal. Vou encaixar o terminal aqui, depois eu bato com o martelo. Então, pessoal, depois de bater aí com o martelo e prensar ele, ó, eu deixo ele aqui no fogo, esquentando até derreter a solda ali, né? Aí quando começar a derreter, eu vou pôr aqui, ó, colocando mais, e a solda vai entrando, fazendo assim, preenche, ó, o conector, e ele vai ficar todo soldado. Então, pessoal, consegui montar aí os dois fios, ambos são do mesmo tamanho. O fio ele que une a série, que fica no meio, eu utilizei 2 fios de 16 mm, utilizando essa condição de esmagar com o martelo e levar ao fogo para soldar, né? Mas o fio que fica aqui, que sai do controlador, vai para o barramento, e do barramento chega aqui em cada polo da bateria, eu fiz aqui, mas aí eu tentei com a vela, tentei com isqueiro, com álcool, não, estava meio complicado soldar ele aqui. Daí eu tive uma ideia de pegar um ferro de solda, amarrar com arame no terminal e pegar um outro ferro que atinge uma temperatura maior, né? Fazendo assim eu consegui soldar, e aparentemente todos ficaram iguais. Então, pessoal, aqui os fios que eu estava utilizando antes, um fio de 35 mm no negativo, e no positivo 2 fios de 16 mm, né? Que o borne que ficava na bateria ia para esse disjuntor que ficava em série, né? Que eu fiz até um jump aqui, ó, para reforçar, né? Do outro lado a mesma coisa, esse borne aqui, ó, ficava no inversor, esse aqui também, né? E estava esquentando tanto nos terminais quanto na conexão aqui do disjuntor, né? Removi os outros terminais, agora tá desse jeito, está uma ligação direta. Não é indicado fazer esse tipo de ligação, né? Porque se queimar o inversor, der um curto, pode danificar a bateria e acabar queimando outros aparelhos, né? Mas a intenção aqui de fusível e disjuntor, no meu caso, é para proteger a bateria ou o controlador a um eventual curto no inversor, né? E talvez eu coloque 3 fusíveis de 60, né, ligado em série, mas eu vou soldar, né? Não vai ser conectado. Aí eu vou inventar um jeito aqui de soldar ele mais ou menos aqui nessa posição, né? Aí vai ficar ligado em série com o inversor. E se for um curto, né, muito forte, talvez queime o fusível ou não, né? Mas
essa questão de fusível e disjuntor, as baterias têm que suportar, né, esse curto, né? Porque se você botar uma bateria muito fraca e utilizar um disjuntor muito forte e colocar muitos fusíveis em paralelo, certamente danifica o teu aparelho, o disjuntor e o fusível, né, e vai chegar a abrir, né? Então, rapaziada, eu fiz essa alteração ontem à noite. Hoje o tempo não está muito quente, mas eu estou conseguindo aqui manter a panela de pressão elétrica ligada em conjunto com a geladeira e a casa. Nesse momento está puxando cerca de 10,8, está a mais do que eu estava utilizando antes nos testes anteriores. A tensão aqui está menor, né? Fazendo assim tem de esquentar mais aqui, ó, os conectores. Coloquei a sonda desse multímetro aqui, ó, no terminal sem encostar a mão. Seria a mesma coisa que a temperatura ambiente, temperatura na saída, ó. Esse termômetro, ó, 32 em toda a área ali, ó, no parafuso. Aqui também, ó, acima ali, ó, 32 aqui no inversor, 32 aqui, ó, 32 no outro terminal ali, 32. E aqui, ó, mesma coisa, né? Aqui no disjuntor, ó, que vem dos painéis, sai do controlador, né, ó, 35. Esse disjuntor está mais quente. A princípio, ó, está tudo dentro dos padrões em comparação com esses conectores que eu estava utilizando anteriormente. Nessa hora já estaria muito mais quente, né? E eu acho que diminuiu um pouco também a temperatura na saída do inversor, né? Mas isso aí só uns testes mais precisos, né? Mas pelo que eu vi aqui ficou bem melhor, né? Agora falta fazer aqui no controlador, né? Mas talvez eu venho utilizar fusível ao invés de utilizar disjuntor, né, e soldar direto. Então, pessoal, ó, liguei a Airfryer de 1250 em conjunto com a geladeira e a casa. A tensão caiu bastante. Hoje, como o céu está nublado, né, apesar de fazer oversize, eu não vou conseguir manter por muito tempo, mas já está um tempinho aqui ligado, porque as baterias estão carregadas aqui. O que os dois controladores estão mandando, ó, olha o consumo do inversor, 71 ampere. Não está esquentando os terminais, ó, terminal como é que tá, basicamente temperatura ambiente, ó. E eu aumentei muito aqui o consumo, né? Todos os bornes tá mantendo essa temperatura, basicamente a temperatura ambiente. E aqui no disjuntor, ó, disjuntor mais quente. O consumo nesse momento é cerca de 12 amperes, né, que a Airfryer agora desarmou. E quando ela ligar novamente a resistência, né, vai aumentar ali, né? Subiu a tensão, está na tensão de flutuação, ó, a Airfryer ligou, ó, 12,2 amperes, né? Olha aqui o consumo, 70 amperes. Aí vai caindo a tensão, vai aumentando a corrente aqui, ó. E pelo que eu vi aqui, né, não está esquentando nada, né? Ficou show de bola agora para utilizar esses aparelhos em conjunto com a casa e a geladeira, né? Mas porém eu não tenho bateria suficiente para suprir, né, toda essa demanda, né? Painéis e controladores eu até tenho, né? Mas enfim. Então é isso aí, rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Link desse projeto, entre outros vídeos relacionados, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Valeu, galera, um grande abraço.